Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje nós vamos responder a pergunta do Márcio, né? Que é se vale a pena investir em ações de empresas estatais, né? Eu pedi para o pessoal da análise fundamentalista trazer alguns conceitos aqui para a gente dividir com vocês. Eu não quero passar recomendação de nada, mas sim a forma que são feitas as análises, né? Primeiro, pessoal, o pessoal da análise não tem nenhum preconceito contra qualquer tipo de empresa, né? Até porque se entende tudo que tem, tudo tem a sua hora e tudo tem o seu preço, né? E com ações de empresas estatais não é diferente. Obviamente, né, a gente tem um risco maior normalmente atrelado a essas ações de empresas estatais. Porque se já existe um risco de comprar ações de empresas que às vezes não tem controle estatal, mas que o controle privado é ruim, que tem governança ruim, imagina então do controle que a gente depende de muitas vezes de decisões políticas, né? Bom, enfim, todo mundo conhece aí a situação política do Brasil, tá? Mas quero passar para vocês como o pessoal da análise consegue encontrar essas oportunidades, falando mais com uma visão aí de longo prazo, talvez para ficar posicionado 5, 6, 10 anos num ativo desses, excluindo a visão de curto prazo, que seriam as nossas recomendações por análise técnica, porque daí independe se a empresa for estatal ou não for, tá? Vamos pegar como exemplo, pessoal, dois prédios que foram construídos, um de frente para o outro, né? Então eles estão localizados próximos, né? Com estruturas bem parecidas, eles são diferentes, vamos supor que são prédios de escritórios, e esse prédio aqui, né, ao longo do tempo ele se manteve com reformas em dia, né? Foi um prédio que se manteve atualizado, e esse prédio aqui da esquerda não, né? Foi um prédio que não fez reformas, né, que não se manteve atualizado. A gente pode até imaginar que quando eles ficaram prontos, eles tinham preços parecidos, só que esse aqui, à medida do tempo que ele foi se deteriorando, o preço, obviamente, de mercado dele também foi caindo. E vamos supor que chegou uma situação que nós, né, ou eu, Thiago, tinha que comprar uma sala num prédio de escritórios, né, e descobriu que esse prédio aqui tem 20% dos inquilinos com o condomínio atrasado, tem necessidade de reformas gerais em função de falta de conservação, o prédio está há mais de 10 anos sem pintura externa, né, então ele já tem, visualmente ele já não é interessante, e também tem processos em função de não pagamentos de encargos trabalhistas, tá? Com as pessoas lá que trabalhavam no prédio. Daqui a pouco não era o prédio que tinha os funcionários terceirizados. Em compensação, o outro prédio tinha só 3% dos inquilinos em atraso, a conservação em dia e sem pendências na justiça. Só olhando aqui, pessoal, já dá para perceber, né, que esse prédio aqui vai ter um valor de mercado maior, né? As pessoas aceitam pagar mais por esse prédio aqui, normalmente, óbvio, porque ele tem uma situação melhor. Ele é um prédio que está mais redondinho, ele está conservado, e todo mundo quer comprar coisas que estejam conservadas, né? Só que o Thiago é um cara muito preocupado com o preço e ele vai investigar, né? Porque ele ouviu falar que esse prédio aqui já tinha sido um prédio bom, né? E que justamente as pessoas foram ao longo do tempo largando esse prédio, né? E não foram fazendo essas manutenções, não foram pagando condomínios, mas que ele já tinha sido um prédio bom. E ele ouviu falar que tinha a possibilidade aí desse prédio voltar a ser um prédio bom. E aí o Thiago começou a investigar e descobriu que os moradores desse prédio aqui já estavam se organizando, ou os inquilinos, aqui os donos dos escritórios lá já estavam se organizando, né? Os proprietários já estavam se organizando, descobriram que tinha sozinho uma pessoa tinha 8 salas e que ela não estava pagando, ninguém estava cobrando ela, né? Tava tudo jogado. Já estava um processo de negociação com esse inquilino, e os outros também já estavam colocando em dia, também com medo de levar processos. Já estava em formação um caixa e uma chamada extra para fazer essas reformas, né? Se descobriu
que essa questão da pintura não ia ser tão caro assim, era uma questão mais visual mesmo, e não tanto estrutural do prédio, já que a estrutura do prédio continuava boa, e que também já se desenhava aí acordos na justiça por pagamento de funcionários. E esse prédio aqui, o da direita, continuava exatamente o mesmo prédio com uma qualidade superior, mas que esse prédio aqui, né, poderia pelo menos voltar a ser o que ele era antes. Talvez ele não fosse nunca ser esse prédio aqui com uma qualidade superior, né, mas talvez o preço de mercado desse prédio aqui já fosse mais atrativo justamente porque ele tinha a possibilidade de recuperação. E com empresas estatais, pessoal, funciona da mesma forma. Não só com empresas estatais, mas empresas da Bolsa. Tem empresas que já foram muito boas, em um determinado momento elas já foram muito boas, o mercado delas continua interessante, né? E elas têm sim a possibilidade de melhorarem. Mas como a gente não tem aquela garantia, a margem de segurança de entrada desses ativos aqui, como no caso do prédio, vai ter que ser muito maior. Talvez só olhando esse retrato aqui, eu aceitaria pagar 1 milhão e não pagar 600 mil por esse aqui. Mas talvez já enxergando isso aqui e a possibilidade desse prédio aqui melhorar, talvez eu já pagaria 600 mil nesse aqui, né, que depois ia ficar um prédio bonito, ou tinha uma possibilidade grande de ficar um prédio bonito, e não pagaria 1 milhão desse aqui. Por isso que a gente diz, tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora, porque se não houvesse também todo esse processo aqui de reestruturação desse prédio, não faria sentido nenhum a gente querer comprar ele. Talvez fosse até melhor aceitar pagar mais caro no outro. Então, para ações de estatais, pessoal, a gente tem que entrar quando existe a possibilidade de organizar a casa. E o que a gente viu aí nos últimos anos? Com a crise 2014, 2015, 2016, tanto empresas estatais quanto empresas privadas tiveram que arrumar a casa, porque não tinha mais dinheiro para nada, né? E esse processo aconteceu também nas empresas estatais. Só que é interessante a gente entrar antes de começar a dar resultados efetivos, né? A gente tem que antecipar esse movimento. Porque quando sair lá no jornal que aquele prédio reformou, quando a gente passar por ele e ver que a reforma está pronta, provavelmente já vai ter ajustado esse preço no mercado, né? Então a gente tem que entender o que está fazendo, tem que entender e, óbvio, tem que saber separar o joio do trigo. E é importante que nós tenhamos uma margem de segurança maior, pois o risco de ingerência é maior. Não tem como dizer que uma empresa estatal não tem um risco de ingerência maior. Justamente por ele ter esse risco, a gente tem que entrar com o preço mais atrativo e priorizar ativos que nós podemos comparar com os outros, né? E na Bolsa tem setores que tem empresas estatais, empresas privadas, que tem uma série de empresas. A gente pega o setor bancário e hoje aqui vamos usar como exemplo o setor elétrico. Eu nem separei ali por distribuidora, produtora, né? Eu coloquei geradora, eu coloquei tudo junto, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de comparação. O setor elétrico tem várias empresas, apesar de ter uma regulação muito grande, né? Ele tem várias empresas que são privadas e tem várias empresas que são estatais. Então permite essa comparação não só entre as próprias empresas, mas também com os pares para entender se existe uma margem de segurança suficiente para a entrada. Talvez não sejam oportunidades, pessoal, para longuíssimo prazo, porque são oportunidades mesmo, né? Tem que estar um cenário de fim do mundo, tem que estar tudo ruim para justamente depois tentar se surfar essa recuperação. Talvez sejam oportunidades para a gente ficar posicionado 2 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Talvez não seja aquela oportunidade lá para deixar para o resto da vida na carteira, mas em alguns momentos a gente pode adiantar, né, essa rentabilidade no longo prazo. Aqui tem um exemplo clássico da CEMIG. Né? A CEMIG, há 10 anos atrás, eu que já estou no mercado há bastante tempo, ela era considerada uma das melhores empresas do setor elétrico. Né? Não bastasse a questão da Dilma, né? Teve o governo do Pimentel que não foi bom para a empresa. Né? A CEMIG saiu de 2015 para um lucro de 2.400 para um lucro de 334 milhões. Ela não chegou a ter prejuízo no anual, mas saiu de um ROI lá em 2012 da casa de 35% para um ROI de 3% em 2016. E a CEMIG também fez todo esse processo de reestruturação, antes até,
né, da eleição do Zema, né? Mas a gente pensa assim, pô, se eu não vou ficar posicionado hoje na CEMIG, mesmo excluindo, né, o pessoal da análise não acredita que tão cedo a CEMIG vai ser privatizada. Até o que, pensando pelo lado do Zema, lá, o que valeria a pena fazer? Né, ele fazer vendas de ativos, até para ir chamando o preço da CEMIG para cima e lá na frente anunciar uma privatização. Né? Ele tem que pelo menos tentar dar uma valorizada no ativo, tá? Mas se tem uma possibilidade aí, talvez, de privatização. Se um cara do Partido Novo não privatizar a CEMIG, quem é que vai privatizar? Né? Então existe uma possibilidade, mesmo que o pessoal aqui entenda que seja uma possibilidade hoje remota, né? Mas tem a possibilidade maior de, pelo menos, a CEMIG recuperar esses números aqui. Hoje ela está com um ROI mais alto, mas quem sabe ter um ROI acima de 30%, que ela já teve, né? Então, mesmo com essa gestão estatal dela, ela já foi uma empresa melhor do que ela é hoje. Fora que ela tem muita coisa para limar em termos de ativos, tá? E aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, é a rentabilidade dos últimos 12 meses, e por isso que a gente fala que aí é uma questão mais pontual de alguns ativos do setor elétrico, né? Claro, não tem como comparar Energias do Brasil, aqui, comparar a ENDE em termos de gestão, não dá para comparar ainda com o CEMIG, com a Eletrobras, elas estão muito na frente, a própria Equatorial, né, são empresas que têm uma qualidade superior. Mas justamente porque as outras empresas estavam muito defasadas aí nos últimos 12, 24 meses, que muita gente entendeu que eram oportunidades. Olha o caso aqui da CEMIG ordinária, subiu 200%. O caso da Eletrobras subiu 171%. E claro, se botar lado a lado CEMIG e Eletrobras, a CEMIG é bem melhor como empresa. Copel 141%, a CEMIG 4%, o Copel, aqui Transmissão Paulista mais de 100%. E se a gente for olhar essas empresas que têm uma qualidade superior, também subiram muito bem. A ENDE subiu 71%, a Alupar 65%, a Equatorial 52%, a Energias do Brasil 50%. Mas os ativos, né, que estavam mais descontados acabaram tendo uma alta bem maior, né? E quando a gente olha aqui em termos de múltiplos, só para vocês terem uma ideia, mesmo com toda essa alta, esses números aqui são da semana passada, o PL da CEMIG está em 10 vezes, né? O da ENDE 15 vezes, o da Energisa 14, o da Equatorial 16, o da Energias do Brasil está mais baixo aqui, 8 vezes, né? O PVP 1,37 vezes, sendo que o ROI ainda da CEMIG está bem abaixo daquele ROI lá, pelo menos próximo a 25%, 30%, que foi um ROI que ela já teve, né? Então, mesmo com essa alta aí, mesmo com essa alta da CEMIG, agora que ela se emparelhou um pouquinho com as outras empresas do setor privado, né? Então, vale a pena, pessoal, investir em empresas estatais? Depende. Depende do momento e depende do preço, né? Mas não tem como esconder de ninguém que, claro, o risco de investir nessas empresas é um risco maior e justamente por a gente correr um risco maior, tem que ter uma segurança maior no momento de entrada e tem que saber acertar mais o momento, né? Da mesma forma ali que a gente viu o exemplo do prédio. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Como sempre, eu vou deixar aqui os nossos produtos para quem quiser conhecer mais a respeito do Top Renda Fixa, que é o nosso produto de recomendações de renda fixa. O Top Fundos são recomendações de fundo de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo e que também traz com ele o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui também a parte dos relatórios grátis, onde a gente traz relatórios com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar é só colocar o nome e o e-mail de vocês. Assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal. E colocando o telefone, nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos contatos, e-mail e telefone também aqui na descrição. Tá certo, pessoal? Um abraço, uma ótima semana a todos. Até mais.